Olá a todos os amigos que nos acompanham no tratamento infanto-juvenil da Casa Espírita Bezerra de Menezes. É uma grande alegria estar com vocês nessa conversa de hoje, que a gente possa absorver bem o conhecimento de hoje, que é muito importante. Então, antes da gente iniciar a nossa aulinha, quero convidar todos aí para a gente iniciar com uma oração e sintonizar com os bons pensamentos. Então, vamos mentalizar a imagem de Jesus, companhia dos bons amigos espirituais, pedir ao nosso mestre, guia, Jesus, que nos ampare e nos guie, nos conceda o discernimento necessário para que possamos transformar a nossa vida, influenciar positivamente no caminho do bem todos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, que são os nossos filhos. Abençoe esse momento, Senhor, e que assim seja. Muito bem, então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. A gente está iniciando a aula 1 da unidade 2. Então a gente já falou nas últimas aulas ali sobre a importância do passe, a importância do evangelho no lar, né, que é a reunião da família em torno dos temas do Cristo. E aí hoje a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho no tema de obsessão, que é algo que os pais precisam entender, conhecer, para que façam as observações necessárias e depois que intervenham na hora certa e na medida certa. Então, a gente fala da obsessão como algo longe, algo inalcançável, que não vai acontecer com a gente, uma coisa muito teórica, e que na prática é algo muito comum. Então, a gente vai aprender um pouquinho aqui os conceitos e o como a gente faz para identificar e para tratar, né? Para que a gente possa ser menos atingido possível por essa situação. Então, a gente sempre busca referências e hoje a referência está no Evangelho de Mateus. E aí a gente tem o exemplo de Jesus de como que podemos lidar com essa situação. Então vamos fazer uma breve leitura desse trecho. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça de incrédulos e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não podemos, por que não podemos nós expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus: Por causa de vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transportar-te daí para ali, e ela se moveria, e nada vos seria impossível. Então, capítulo aí de 17 do Evangelho de Mateus, que nos traz o exemplo de Jesus de como que a gente é, abordar o tema da obsessão. Então, nesse caso aí, a gente tem uma obsessão, né, muito severa, que estava tirando as faculdades, né, daquele menino, e aí Jesus, né, com muita fé e com muita atitude, conseguiu fazer com que aquele espírito que estava causando esse sofrimento se afastasse daquele menino. Né? Então a gente tem uma observação também fazendo esse trecho ali, né, que fala sobre a questão dos demônios. Então não é exatamente o demônio, né, mas se refere aqui a um espírito naquele instante fazendo uma atitude de maldade. A gente tem um entendimento na doutrina espírita que não existe um espírito eternamente voltado ao mal, né, ou que fosse um antagonista, né, de Deus. Então não existe essa figura, não existe essa figura, e o que existe sim espíritos, né, sofredores, espíritos perdidos que momentaneamente estão agindo no campo do mal, interferindo nesse caso aqui na saúde física desse menino, e o pai ali pedindo ajuda
conseguiu, através de Jesus, afastar o espírito do menino naquele momento ali. Então, Jesus, dizendo para os seus espíritos, fala a importância da fé, da gente acreditar, a importância de a gente também, através da fé, ter a atitude de fazer algo, que é algo que os discípulos, naquele caso, não tiveram. Então, algumas definições são importantes, para a gente ter. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 76, o Kardec pergunta, que definição se pode dar de espírito? Então, os espíritos, respondem para Kardec que pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo da matéria. E na pergunta mais adiante, que sucede à alma no instante da morte, volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartar momentaneamente. Ou seja, todos nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos e estamos momentaneamente encarnados. Depois que acontecer a morte do corpo físico, o espírito, que é imortal, retorna a seu lar, que é o mundo espiritual. Então estamos aqui simplesmente de passagem, utilizando do meio material para que a gente possa desenvolver todas as nossas virtudes, combater os nossos defeitos aqui no plano terrestre. Então, é importante a gente saber que todos somos espíritos, nós e os nossos filhos, e que já tivemos outras vidas, que através da reencarnação é que se dá a lei do progresso e que se opera a lei da ação e reação, que a justiça divina se opera. Então a reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e com nada tendo em comum com o antigo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então aí traz, essa informação, que nós pais, não somos criadores do filho, dos nossos filhos. Nós temos participação no processo de desenvolvimento do corpo dos nossos filhos. Mas o espírito que habita esse corpo não é obra nossa, é uma obra de Deus e que está momentaneamente sobre a nossa responsabilidade para auxiliar-nos no desenvolvimento intelectual e moral. E assim fazê-lo progredir e nós, consequentemente, também. Qual para este é a utilidade de passar pelo estado da infância? Então, uma pergunta bem interessante que Kardec faz, Para que precisa um espírito reencarnado passar por esse processo da infância, daquele processo da imaturidade, aquele processo da inocência, aquele processo do aprendizado, Então, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em o adiantamento para que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. E a pergunta seguinte, pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? E aí os espíritos respondem, que tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Então, os espíritos nos passando com muita sabedoria, que é a importância do período infantil, que é justamente para que aquele espírito, com várias experiências, esteja aberto para novos aprendizados, para novos horizontes, que esteve fechado em outras passagens aqui no plano terrestre. Então, num momento ali de, de dependência, de total dependência física, de necessidades, o espírito ele se coloca numa condição de aprendizado. E o corpo, para isso, já vem devidamente programado para que absorva todo esse conhecimento. Então, a gente tem a ciência comprovando que no período infantil, onde existe a maior capacidade cognitiva das crianças, é incrivelmente
maior do que um adulto. E com o passar do tempo vai se perdendo. E aí a gente tem a prova de que o período infantil é o principal momento para a gente colocar na cabeça das crianças, através dos exemplos e dos ensinamentos, atitudes certas, né? Que os guiarão, né, pela continuidade de suas vidas. Então, na outra pergunta, né? Isso nada mais é do que uma prova, né, da bondade de Deus de nos dar uma chance de recomeçar novamente e auxiliar os espíritos a se melhorarem também. Então, uma vez a gente sabendo que somos espíritos, reencarnamos no plano terrestre, então uma pergunta também importante, né? Influi os espíritos em nosso pensamento e nossos autos? E aí, se referindo aos espíritos que estão desencarnados. E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, muita influência existe do plano espiritual no plano terrestre. A diferença é que nós, através dos nossos sentidos extremamente materializados, a gente tem dificuldade de percepção. Alguns, né, que desenvolvem a sua mediunidade possuem um pouco mais de clareza em relação a essa comunicação, né, mas a grande maioria passa despercebida dessa influência, mas que os espíritos dizem que é tão grande a ponto de nos dirigirem. E o que seria a obsessão, então? Né? Então, a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem esclarecimento, né, que a obsessão é uma ação que prejudica alguém. Né? Então, aquele pensamento, aquela sugestão, aquele mal-estar que a gente sente. Então, isso pode estar sendo ocasionado por um espírito, né, desencarnado e influenciando a gente negativamente. Então, pode ser de uma simples influência moral, né, como eu falei antes, ou até uma perturbação mais séria, mais completa, que é o caso daquele menino que foi levado até Jesus. E entre outros problemas que a gente vê nas nossas cidades, né, pessoas com desequilíbrio mental, e algumas chegando até mesmo à loucura. Então, uma vez entendendo que isso acontece, e as crianças estando nesse meio, elas são suscetíveis a isso também. Né? Então, muitos processos de obsessão têm o seu início fora do corpo físico. A obsessão na infância muitas vezes é continuidade da ocorrência procedente da erraticidade. Sem impedir o processo da reencarnação, essa influência acompanha o período infantil de desenvolvimento, gerando graves dificuldades. Então, né, no livro Sexo e Obsessão, Manuel Filomeno Miranda, a gente tem esse esclarecimento que é que no período infantil isso acontece muitas vezes, a causa já vem lá do plano espiritual, de companhias, de amizades, de sintonias das nossas crianças, que são espíritos, né, que saíram do plano espiritual e ao encarnar, trazem consigo essas companhias. Né? Então essas companhias, muitas vezes, elas vêm já de longa data. Então a obsessão, como que ela começa, né? Desacata as leis divinas, maledicência, queixa, ódio, maus pensamentos, egoísmo, orgulho, inveja, desobediência, gênio forte, vícios, preguiça, estados emocionais em desequilíbrio, ou seja, né, em nossas próprias imperfeições. Então, como diz ali, é nós que damos a chave, né, para a abertura da porta da obsessão. Então, nós somos contribuintes para que a obsessão ocorra, seja em nós ou com aquelas pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade também, né, falando mais das nossas crianças. Então, quais são as consequências, né? E a gente pode observar isso, né, nas crianças e nos jovens. Irritação, agressividade, indiferença emocional, perversidade, obtusão no raciocínio. Dificuldades entre filhos e pais, alunos e professores e entre os coleguinhas. Enfermidades físicas, distúrbios psicológicos. Então, observe que tem várias formas de consequência, assim como uma doença ela tem graus. Né? Então, ela pode ser leve, uma simples irritação, uma agressividade momentânea,
né? Mas com o passar do tempo pode levar a dificuldades de relacionamento e até causar enfermidades. Então isso começa gradualmente, né? Como se fosse uma doença do corpo físico. E aí a gente começa já a entrar no campo do que fazer, né? Então a gente já entendeu o que como que ela se manifesta a obsessão, e aí a gente começa a caminhar agora para caminhos para a gente evitar que isso domine, uma vez a gente sabendo que estamos suscetíveis a qualquer momento. Então ali fala sobre a proteção do anjo da guarda. E aí uma pergunta muito importante, né? Que é feita nesse livro ali do Sexo e Obsessão, que é a pergunta, né, se a proteção do anjo da guarda não impossibilita a obsessão na infância. Então sabemos que a gente tem espíritos guardiões que nos auxiliam, né? Mas ali tem a resposta que ninguém caminha só. E mesmo na conjuntura aflitiva, o seu espírito protetor muitas vezes impede que seja arrastada pelo seu algoz para regiões mais infelizes que se situa. Então olha que informação importante, né? Então nós, nossas crianças, temos anjos da guarda. Nossas crianças estão muito mais próximas, né, desses anjos, que são espíritos que auxiliam. Então muitas vezes eles ajudam, né, para afastar esses espíritos que estão com intenções de realizar o mal. O que se deve entender por um anjo da guarda, um anjo guardião? Então, um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo das provas da vida. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, muitas vezes acompanha na vida espírita, depois da morte e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, olha só, né? Então, a importância de a gente saber, né, que nossas crianças estão, existe essa proteção e nós também, né? A diferença é que a gente muitas vezes, já depois de adulto, a gente acaba se afastando desse nosso guardião, não querendo ouvir os conselhos, né? Mas aí cabe a nós nos aproximar novamente. E aí, algumas recomendações, né, para a gente é, tratar a questão da obsessão, né? Enfeitar o lar com recurso de gentileza e bom humor, a gente falar coisas positivas no lar, atrair bons pensamentos, boas atitudes, agradecer a Deus e a bênção da vida pela manhã, então nos colocar numa posição de humildade, de aprendizado. Isso também nos auxilia a ter uma percepção maior do que está acontecendo. Levantar-se com calma, se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Ainda mais falando das nossas crianças. E aí a gente encerra, né, com a mansuetude e a brandura de Jesus, que é a nossa inspiração e nosso guia, nosso modelo de conduta. Então Jesus faz da brandura e da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda expressão descortês de alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, nessa frase aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está o caminho a ser seguido para que a gente trate a obsessão, para que a gente se previna a obsessão, né? Brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, cumprimento das leis divinas, fé, né? Não usar a violência, não usar a cólera, não ser descortês com alguém, ou seja, praticar a caridade com o próximo. Então esse é o caminho da qual devemos seguir, e aí no nosso dia a dia a gente entender, estudar qual a melhor maneira de aplicar, né? E aí é uma reforma que cada um, uma reflexão que cada um deve fazer, não só para si mesmo, mas também pensando nos seus filhos. Então a gente agradece a companhia de todos, né? Estamos abertos aí a perguntas, a qualquer comentário também no nosso grupo do WhatsApp. Então a gente agradece e no próximo sábado a gente volta com a unidade 2, aula 2. Então, obrigado, Senhor Jesus, obrigado aos nossos anjos, guardiões, por esse momento de estudo, esse momento de
esclarecimento e que a gente possa, juntos, transformar a nossa vida, a nossa conduta, que a gente possa conduzir os nossos filhos no caminho do bem. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, nesses instantes, vamos sentar confortavelmente, descruzando a nossa perna, relaxando o nosso corpo. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em Tua presença. Graças a Deus. Vamos imaginar então uma cachoeira de águas cristalinas a cair sobre os nossos ombros e vai levando embora toda a nossa angústia, todas as nossas dores, todos os nossos problemas, deixando o nosso corpo tranquilo, limpo e sereno. Graças a Deus. Vamos agora imaginar um sol de meio-dia, a brilhar intensamente sobre nós, com seus raios que penetram nosso corpo, penetram nosso coração, revigorando todas as nossas células, todas as nossas energias, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo fé em nós mesmos, fé no tratamento espiritual que estamos buscando. Deixando-nos aliviados e amparados pela proteção do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo as Tuas palavras e os Teus ensinamentos. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, nos amparando em nossas dificuldades. Graças Te damos, que assim seja.